Nós sempre começamos as nossas atividades dando alguns recados, né? E a gente pede para que as pessoas desliguem o celular, né? Ou coloquem no modo silencioso durante a permanência aqui na casa. O silêncio também, principalmente após a palestra, que nós temos as atividades de passe, né? Lembramos que temos as nossas caixas de vibração, né? Disponíveis para colocar o nome de pessoas encarnadas ou desencarnadas, que achamos que necessitem de vibrações, né? E caixas também de sugestões para indicação de temas de palestras e demais assuntos. Nesse mês de junho, no dia 14 às 9 horas, nossa casa, em parceria com a USE de Santo André, receberá o expositor espírita Roosevelt Tiago para um mini seminário com o tema Trabalhador Espírita, né? Compromisso e responsabilidade. Será um momento valioso para, com a humildade, aprendermos mais e relembrarmos os compromissos espirituais assumidos por nós mesmos antes da reencarnação. E todos estão convidados, tá bom? A gente também, antes das nossas palestras públicas, lemos uma psicografia recebida aqui nos encontros mediúnicos da nossa casa, né? Eu vou ler uma e peço a atenção de todos. O título é Todos Irmãos. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador. Estamos nesse planeta para evoluirmos, crescer, acrescentando mais conhecimento. Somos servidores do Mestre querido, onde poderemos ajudar a todos com muito amor, carinho, fraternidade, pensando em que somos uma família, onde todos podem ajudar, aliviando as dores de um irmão. Por isso, devemos ter todo cuidado para que também possamos ajudar o próximo. Somos uma comunidade onde um depende do outro, mas com pensamento justo, sem ganância e sem orgulho. Sempre humilde diante de todas as circunstâncias. Devemos respeitar as leis de Deus, agradecendo sempre a sua bondade divina. Somos todos irmãos, independente da cor, sexo e também das condições econômicas. Respeito é tudo. Obrigado a todos os irmãos encarnados e desencarnados. Agora eu vou fazer uma rápida oração e vou pedir para que todos, por favor, me acompanhem. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nesse momento. Deus, nosso Pai, eterno Criador, Jesus, nosso Mestre Divino, eu e meus irmãos, os que estão aqui presentes e os que estão nos acompanhando em suas residências, nesse momento, elevamos o nosso pensamento, o nosso sentimento diante da Tua presença em prece de gratidão por este momento, Senhor, onde nos reunimos para aprender e melhor servir. Portanto, Senhor, abençoe esse nosso propósito de aprender para servir. Nos envolva com a sua paz. E que assim seja. Graças a Deus. E hoje quem vai nos trazer a palestra é o Amédio, a quem eu passo a palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre em nossos corações. É uma alegria muito grande estar aqui novamente nessa casa, né, e ter a oportunidade de fazer o Evangelho dessa noite, juntamente com todos vocês. É uma alegria, né, apesar do tempo chuvoso, do frio, e nós estarmos aqui dentro da casa espírita. Isso é muito importante. Isso tem um significado muito grande para Deus. Porque nós temos que sempre ter em mente que Deus, nós temos que estar sempre próximo de Deus. Não importa as circunstâncias, não importa se estamos passando por momentos bons, por momentos ruins, dificuldades. Deus, Jesus e toda
amizade amiga, nos acolhe a todo instante. Como disse a leitura agora há pouco, somos todos irmãos, temos que estarmos unidos, né, nessa intenção de sermos a cada dia pessoas melhores. E essa melhora nos conduz ao Pai, nos aproxima de Deus. E o tema que foi sugerido para essa noite, ele está aqui nesse livro, que é Fonte Viva, que é de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E é o item 113, e que tem o título que busquemos o melhor. Esse é o título. E Emmanuel, ele tem essa característica de que ele pega um ponto do Evangelho, das Escrituras Sagradas, e é em cima de uma frase, muitas vezes, de uma simples palavra. Aí ele, em cima disso, ele faz uma reflexão. E hoje, nesse item 113, busquemos o melhor, o Emmanuel, ele buscou uma frase que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, inciso de 3 a 5. E é uma frase que nós já conhecemos bastante sobre ela. Nós já, pelo menos já ouvimos, acredito que várias vezes. E além de estar no Mateus, também está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então foi de lá que tirou. E o que diz a frase? Assim, por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Ele pergunta, por que reparas no argueiro do teu irmão? Essa é a pergunta. Então, nessa mensagem, Emmanuel, ele nos convida à prática da indulgência. Indulgência que seria o quê? Não olhar os defeitos do outro, incentivando um olhar mais amoroso, mais fraterno, né? E o trabalho no bem sem julgamentos, esclarecendo que o serviço na direção do próximo ajuda a superar as próprias imperfeições. É isso que o Emmanuel quer nos ensinar nessa lição. E aí, quando ele fala, o argueiro, então, mas na frase que está no Evangelho, ele fala o argueiro e a trave no olho. Né? Eu vou fazer a leitura daqui a pouco de um trecho, mas o que seria o argueiro? Quando nós mencionamos o argueiro nessa frase, significa pequenas falhas, pequenos erros. Em algum lugar pode falar, é apenas um cisco, aquele que cai um cisco dentro do nosso olho e a gente já se preocupa com ele. E em relação ao próximo, as pequenas falhas do próximo. E quando se diz a trave já é uma falta mais grave, é uma falta maior, né? E que ignoramos em nós mesmos. Muitas vezes nós temos um defeito bem maior, superior do que aquele que nós criticamos no outro. Aí gira em torno disso essa mensagem de Emmanuel. E a parábola também, que é uma parábola de Jesus, ela mostra a tendência humana, de todo o ser humano, de focar os defeitos alheios e a ignorar os próprios erros. Então eu vou fazer uma leitura breve, apenas de 2 parágrafos, depois nós vamos comentar. Aí ele fala que eu vou ler aqui no papel, é o mesmo que está no livro, mas é porque eu já troquei algumas palavras para ficar no melhor entendimento. Então diz assim, busquemos o melhor. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? A pergunta do Mestre Jesus, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos
traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados, levados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Vou ler de novo com outras palavras. Comumente, pelo hábito, pelo costume de buscar coisas sem importância, perdemos o ensejo, a oportunidade das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são colocados a segundo plano, são desprezados à margem por nossa falta de cuidado, por nossa irreflexão. Em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito que traz o passado, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Olha que mensagem bonita de Emmanuel, meus irmãos. Só no final diz assim, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. O que será que Emmanuel quis dizer com isso? Que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Que o movimento somos todos nós, trabalhadores da seara do bem. Diante de uma situação em que um irmão tem dificuldades, comete falhas e erro, o movimento espírita, por exemplo, a nossa sensatez, o cuidado de cada um de nós em serviço do bem, dentro das leis de Deus, poderia afastar, poderia ajudar esse irmão a reconstruir a sua vida num caminho mais reto em direção ao bem. Olha que responsabilidade nós temos, cada um de nós. A importância que Deus dá a cada um de nós. E aí, meus irmãos, depois de lida essa mensagem de Emmanuel, tão interessante, tão necessária à nossa reflexão, na mensagem de Emmanuel, nos mostra que cada espírito encarnado, apesar de possuir imperfeições, defeitos, também possui virtudes. Aqui, quando ele fala que ele está com pés sangrando e mãos calejadas, apesar das falhas, ele mostra os pés e as mãos, muitas vezes, destruídas pelo trabalho. É um trabalhador de Deus. É um espírito que está cumprindo a sua jornada, está cumprindo o seu processo assumido lá na espiritualidade através do processo reencarnatório. Mas isso não significa que ele possa, nessa caminhada, ter problemas. Não significa que diante das circunstâncias que lhe são apresentadas no dia a dia, que ele não possa se desviar do caminho assumido. Isso é próprio do ser humano. Isso não acontece somente com o irmão, acontece com nós mesmos. Nós somos assim, todos nós, porque ele fala aqui que a falha do irmão, todos nós cometemos falhas, todos nós que habitamos nesse planeta Terra, nesse orbe terrestre, nós estamos equiparados, porque se uma pessoa, um espírito, fosse melhor do que nós somos, com certeza ele não estaria habitando nesse planeta. Ele já estaria
subido um degrau na evolução, estaria habitando um outro planeta. Então, da mesma forma que os nossos irmãos, os erros que nós vemos nos nossos irmãos, muitas vezes nós também cometemos os mesmos erros. Até porque, meus irmãos, se nós enxergamos o defeito do outro, é porque também temos esse defeito dentro de nós. Porque se eu não soubesse que aquilo que o irmão pratica é errado, como é que eu vou saber se eu não tenho isso dentro de mim? Se eu desconheço completamente essa situação, como é que eu posso classificar como certo ou como errado? Então, a partir do momento em que eu tenho esse despertar de enxergar o outro, o que ele faz, e eu entendo isso como certo ou como errado, é porque eu trago isso dentro de mim também. Da mesma forma. Porque se eu não tivesse isso, eu não enxergaria no próximo. Com certeza. E na visão crística, meu irmão, dentro dos ensinamentos que Jesus nos traz no dia a dia, que Ele nos apresenta através do seu Evangelho de luz, não seria lícito querer comparar ou medir o outro de acordo com a nossa própria visão de mundo. Seria lícito nós colocarmos uma régua e medir o nosso irmão? Isso, meu irmão, meus irmãos, quando nós nos dispomos a fazer isso, com certeza, talvez nós estamos faltando com a claridade. Ao invés de criticarmos, ao invés de apontarmos o dedo, a gente poderia agir de forma totalmente diferente. Poderíamos ir de encontro a Ele, mas não para criticar, e sim para oferecer ajudar. Isso é que Deus, Jesus, espera de cada um de nós. Como o irmão fez a leitura, somos todos irmãos. Se somos todos irmãos, nós estamos aqui vivenciando as mesmas dificuldades, o mesmo caminho, para um auxiliar o outro, não o contrário. Porque somos espíritos, todos nós, espíritos, mas em diferentes estágios, mas somos iguais na evolução. Até porque aqui, se a pessoa aparenta imperfeições, isso não significa que ela seja, não significa que ela não seja merecedora de respeito. O próprio Jesus, dentro da sua caminhada evangelizadora, Jesus se preocupava com quem? Com aqueles que mais precisavam da palavra. E quando a gente fala que precisa, meus irmãos, não é muitas vezes a questão material. Está muito mais relacionado em ouvir o próximo, dar ouvidos, é ajudá-lo naquilo que ele precisa para poder ter uma direção na vida. E Jesus fazia muito bem isso. Ele ouvia as pessoas, ele encaminhava as pessoas. Todos que iam ao seu encontro encontravam nele a paz, a tranquilidade. E nós, como filhos de Deus, irmãos de Jesus, nós poderemos também espalhar essa energia de bênçãos, de luz para todos aqueles que estão à nossa volta. Nós podemos ser para as pessoas que nos enxergam a luz. Muitas vezes as pessoas estão em momentos de aflição, desespero, não encontram muitas vezes a solução para os seus problemas.
E quando nós nos aproximamos com aquela energia maravilhosa, quando nós fazemos a ela, direcionamos a ela um pensamento bom, direcionamos a ela uma oração sincera, que vem lá do fundo do coração, aquilo chega até ela como luz que clareia os seus caminhos. E ela encontra, muitas vezes, o caminho que tanto precisava para sair de uma situação difícil. E nós somos enviados por Deus a esse mundo, meus irmãos, para isso. Lá na questão, lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem lá muito interessante, que é assim, a passagem dos Espíritos. Espíritos, meus irmãos, somos todos nós. A passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir os desígnios de Deus. Dentro da vivência das leis de Deus, das leis naturais, das leis divinas. Deus confia em cada um de nós e nos dá a responsabilidade de ajudar com o progresso do planeta. Cada atitude na direção do bem e do próximo possibilita o crescimento individual e também da humanidade. Olha que interessante, meus irmãos, o porquê que nós chegamos a esse mundo. Para cumprir os desígnios de Deus. É como se Deus olhasse para cada um de nós e falasse: meu filho, vá até lá. Eu confio em você. Eu acredito em você. Você pode ser luz no caminho das pessoas. Isso representa o poder de Deus em nossas vidas, a confiança que Deus deposita em cada um de nós. E nós agindo dessa forma, segundo as leis divinas, nós estamos colaborando com o nosso crescimento e de todo o planeta, na construção de um planeta melhor. É por isso que nós estamos aqui. E quando nós estendemos a mão a um irmão com necessidade, nós nos aproximamos do Criador. Nós estamos mais próximos de Deus. E lá na questão 614, para arrematar essa questão, na 614 do Livro dos Espíritos, os Espíritos superiores respondem a Allan Kardec: a lei de Deus é a única verdadeira para o homem alcançar a felicidade. Ela indica o que deve fazer ou deixar de fazer, e o homem só se torna infeliz ou só se distancia de Deus quando dela se afasta. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Então, se nós queremos ser felizes e se nós queremos estar próximos de Deus, nós temos que seguir essas leis. Se isso não acontecer, nós vamos passar por uma série de situações difíceis na nossa existência. Vamos ser infelizes. Muitas vezes nós vamos até acreditar que Deus está sendo injusto conosco. Acontece alguma coisa, mas Deus nem sabe que eu existo, mas deixa eu passar por tantas situações difíceis. E não é nada, isso não acontece. Deus está presente a todo instante. Quem se afasta muitas vezes de Deus somos nós, pelas nossas atitudes, nossa invigilância. Aí a gente acaba muitas vezes se afastando um pouco. Mas Deus é tão poderoso, nos ama tanto, que sempre nos dá uma nova oportunidade. Basta eu entrar em conexão com Ele, conversar com o Pai através de uma prece sincera,
lá estou eu novamente no caminho. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. E até agora me veio à cabeça uma história do livro que está lá no livro O Espírito da Verdade, também que é de Chico Xavier, né, e autores diversos, que representa muito bem essa situação de o quanto nós representamos na vida do próximo, o quanto nós podemos ajudar. E não é porque a pessoa está em uma situação de erro ou de dificuldade que ela não pode também sair daquela situação. E nós todos somos, muitas vezes, o exemplo para que essa transformação possa ocorrer ao nosso semelhante. Lá nesse livro O Espírito da Verdade, é até uma história contada pelo irmão Hilário Silva, o Espírito Hilário Silva. Ele conta que uma senhora chamada Célia, ela em determinado momento, ela funda uma casa de assistência no interior de São Paulo para cuidar de crianças em situação de vulnerabilidade, de abandono. E ela constrói essa casa para cuidar dessas crianças, só que as dificuldades são tantas, em que ela precisa fazer uma série de atividades para poder angariar fundos para manter a instituição. Num certo dia, ela sai com essas crianças para fazer uma demonstração artística. Ela vai para um outro município de São Paulo, interior de São Paulo. E lá chegando, Dona Célia e suas crianças, ela é recepcionada por um grupo de pessoas com xingamentos, insultos, por pessoas que eram contrárias à doutrina espírita. E ali ela se vê de frente com um rapaz forte, rapaz bem jovem, bastante forte. Ela está de olho a olho com ele. Na hora que ela menos espera, ele pega uma pedra e arremessa uma pedra. E essa pedra acerta bem a cabeça de Dona Célia. E ela ali tentando proteger as crianças e começa a sangrar. Aí, com a ajuda também de outras pessoas que ali estavam, ela consegue, junto com as crianças, sair daquela situação. Procura um médico, é medicada, mas nem por isso Dona Célia, ela abandona o serviço em prol daqueles mais necessitados. Ela continua no mesmo ritmo, como nada tivesse acontecido. E ela tem um trabalho também maravilhoso de acolher pessoas enfermas. Ela ia até as casas das pessoas, era praticamente uma enfermeira. Além da enfermagem, do serviço de enfermagem, ela orava, fazia as preces, até aquela pessoa se recuperar. E num desses atendimentos, ela é procurada por uma mãe que está aflita, muito aflita, e chega até ela e pede ajuda porque o filho está doente, está acamado. E vendo aquele desespero daquela mãe, Dona Célia não pensa duas vezes. Ao final do atendimento daquela pessoa, ela segue com essa mãe até a sua residência. E ela, quando chega lá, ela vê o rapaz deitado no leito inconsciente. E ela já vai até ele para poder ajudar. Ele já estava febril, inconsciente. A hora que ele vira ele, justamente o rapaz que atirou a pedra. O rapaz que dias antes arremessou a pedra e a fez sangrar. Mas nem por isso ela deixou de ser generosa, caridosa. Foi lá e prestou todos os serviços àquele irmão. Devido ao seu estado febril, ela colocava uma compressa na testa. Por 6 dias, cuidou, orou, pediu, rogou a Deus para que ele melhorasse. Após 6 dias, ele recobra os sentidos. E ele, quando ele recobra os sentidos, ele bate o olho naquela senhora, ele também a reconhece como sendo aquela que ele a feriu. E ele, naquele momento, meus irmãos, só para a gente entender como que o exemplo arrasta. O exemplo é capaz de mudar completamente a situação. Ele, que era um rapaz bruto,
chegou ao ponto de arremessar aquela pedra. A hora que ele olha para aquela senhora, que por 6 dias ficou ali cuidando dele, a única coisa que sai dos olhos dele era: você me perdoa, a senhora me perdoa. E ela, amorosa, caridosa como sempre, fala assim para ele: Deus te abençoe, meu filho. E esse rapaz, após ser cuidado por essa senhora, após ser envolvido nessas energias de bênção e de luz, ele muda completamente o rumo da sua vida. Ao invés de permanecer nas ruas, atentando contra aqueles que pensam de forma diferente do que ele acaba aceitando Jesus e sendo um divulgador da própria doutrina espírita. Aí a gente vê que, como fala aqui na leitura, muitas vezes a pessoa tem defeitos, possui imperfeições, mas o que falta muitas vezes na vida dele é o acolhimento fraterno e carinhoso. Porque ele tem dentro do seu coração a chama, a luz que vem de Deus. E através do gesto dessa senhora fez o que? Ele despertar. Então, meus irmãos, não é porque a pessoa ou o irmão ele tem determinada conduta que nós temos que virar as costas. Pelo contrário, são essas as pessoas que precisam realmente de ajuda. Não é lá no Evangelho que fala que os doentes que precisam, né? É essas pessoas que precisam. E nós que já temos um pouquinho de conhecimento, já estamos um pouco evangelizados, entendemos um pouquinho daquelas mensagens que Cristo passa a cada um de nós temos que cumprir os desígnios de Deus, que é ir em direção dessas pessoas. E a doutrina espírita faz muito isso, meus irmãos. Quanto trabalho a doutrina espírita faz em prol dessas pessoas mais necessitadas? Nós que frequentamos as casas espíritas, quantas crianças são ajudadas no dia a dia? Com enxovais que as crianças recém-nascidas, com enxovais que as mamães fazem aí para entregar para essas parturientes, para essas crianças não serem desamparadas. Quantas pessoas são acolhidas quando as pessoas vão entregar sopa na rua, um alimento para que essas pessoas precisam? É isso que a doutrina espera de cada um de nós. Sejamos o quê? Agimos de acordo com aquilo que Jesus pediu a cada um de nós. Amarmos o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças. Porque se nós acreditarmos nesse Deus maravilhoso, nós estaremos nesse caminho que nos leva a cooperar e ajudar o próximo. E se nós amarmos o próximo da mesma forma como nós gostaríamos de ser amados, com certeza estamos cumprindo a lição que Jesus passou para cada um de nós. E vamos também, meus irmãos, cumprir aquilo que nós assumimos na espiritualidade durante o processo reencarnatório. Que com certeza, todos nós, sem exceção, quando nós passamos por lá, nós viemos, nós falamos: eu vou lá para ser uma pessoa melhor. E nós somos melhores. Hoje nós vamos sair daqui, dessa casa, melhor do que nós chegamos, com certeza. E assim segue a nossa vida. Então, meus irmãos, que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, derrame sobre todos nós bálsamos de muita luz, muita paz, e possamos seguir nossos caminhos e ajudando Deus e a Jesus na construção desse planeta, que é tão bom para todos nós. Deus abençoe, irmãos.
elevemos o nosso pensamento a Deus. Deus de eterna bondade, em prece de louvor e de agradecimento, todos nós aqui, Senhor, espiritualmente ajoelhados, queremos te agradecer por tudo. Te agradecer por o Senhor ter nos dado a nossa individualidade, nos ter semeado na vida, esses longos ciclos evolutivos, presentemente na fase humana, de incontáveis encarnações, nesse corpo físico, essa ferramenta maravilhosa da presente encarnação, o conjunto de bênçãos dessa encarnação, como os nossos amigos, nossos conhecidos, nossos familiares que nos aceitam, que nos toleram, a fé que abraçamos, que está salvando a nossa encarnação, esta casa bendita que nos garante oportunidade de serviço no bem, aprendizado, amigos queridos também, que é a família que a gente escolhe, por nosso Senhor Jesus, que nos inspira, que deixou o seu Evangelho, garantindo o caminho iluminado de retorno até Ti. Enfim, por tudo e por tanto te agradecemos. Queremos te pedir, neste momento, para os nossos irmãos que estão sofrendo, nos países que estão em conflito, onde quer que haja uma lágrima de sofrimento, esse nosso anônimo irmão receba de Ti, Senhor, a misericórdia, a paz, que também desejamos para nós. Em breves instantes, iniciaremos as atividades de passe, Senhor, que possamos receber as dádivas que a espiritualidade nos traz, pela Tua misericórdia, e que possamos compartilhar também as bênçãos dessas dádivas e dos conhecimentos, através dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, com todas as pessoas que conosco convivem. Portanto, Senhor, uma vez mais, abençoe o nosso propósito de aprender e de melhor servir. Graças a Deus.